delicado, afetuoso, de entender a contemporaneidade, que ela também é ancestral, né, que a contemporaneidade ela não é um dizer adeus ao passado, e ela não pode ser. Então, ali sim, Afonso, na parte curada eu vi. Nos pavilhões oscilou muito. E oscilou muito pelo motivo que eu já coloquei, que não acho que é um problema dessa Bienal. É um problema de qualquer Bienal que tenha representação nacional. A política fala mais arte, mais alto. Ou os anseios de discussão em arte daquele país falam mais alto. Né? E aí, então, sim, no pavilhão do Arsenal, a parte curada, claramente você vê essa parte construída, mas a questão da morte em Veneza eu vou deixar para falar no final, porque me emociona muito. Né? Já estou emocionado, inclusive. Guarda um pouquinho que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas sim, o projeto dela estava lá, conseguiu ser realizado na parte curada, na parte que diz respeito a isso, né? Tinha até obra do Nick Cave lá, eu já falo um pouquinho sobre o Nick Cave, que é músico, e um músico do rock, né? E lá ele está sussurrando. Lá ele está no detalhe que eu já mostro para vocês aqui. E aí, Cláudia, eu concordo com você no pavilhão do Brasil. Tá? De um modo geral, não, eu não me destacou a presença da mulher. A presença da mulher ela é muito vista aqui na penúltima Bienal de São Paulo, onde a grande maioria de artistas eram mulheres. Né? E aqui, o que vejo nessa Bienal, Cláudia, é alguns ainda que não, é um pouco inevitável, né? A gente falar do tempo presente que a gente vive. Se a gente está, se uma exposição de arte contemporânea, como é a Bienal, se propõe a falar da arte no seu tempo presente, é um tanto quanto inevitável de falar das questões climáticas, que é o que se viu na performance do sino, das questões do respeito às mulheres, que é o que se vê no pavilhão brasileiro, mas também em outros pavilhões, a questão da ancestralidade, que se vê em artistas brasileiros convidados, e, enfim, e tantos outros temas que nós lidamos hoje. Cláudia, você me conhece um pouco, a gente já trabalhou muito, várias vezes juntos, assim, e você sabe, se não se lembra, eu vou repetir, que eu gosto muito de pensar a arte contemporânea, que é sempre tão complicada de pensar a partir da nossa experiência de mundo atual. Né? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Esse mundo que eu estou vivendo é o que eu vou ver nas exposições de arte contemporânea feitas hoje. Né? Então, se é lixo, a gente vai encontrar lixo. É aquecimento global, a gente vai encontrar aquecimento global. É violência, a gente vai encontrar violência. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que a arte ela é reflexo do seu tempo, mas não só o reflexo no sentido do espelho, Cláudia, mas o reflexo no sentido também da reflexão. Né? E uma reflexão, eu escrevi em algum momento no nosso grupo lá do WhatsApp, do Alpaê, que tem a ver com o zeitgeist, que tem a ver com o espírito do tempo. Né? Então, esse espírito do tempo está presente nas exposições de arte contemporânea hoje. Eu falo da exposição contemporânea hoje porque a gente tem arte contemporânea desde os anos 60. Né? Assim, você pode voltar a pop art, você pode voltar o esquema geral da nova objetividade do Itzica, que está tudo lá nos anos 60, embora tenha ali um problema modernista, de difícil solução. Mas se a gente pensar pela teoria da pós-modernidade, Cláudia, e também da decolonialidade, a decolonialidade é um movimento latino-americano, mas a gente é precedido pelo movimento pós-colonial, que foi um movimento, né, com intelectuais da Índia, me ajudem aí, de países que passaram por colonização, da África do Sul. A gente vai ver um pavilhão daqui a pouco que trata sobre a queda dos monumentos, por exemplo, né, num processo claramente de combater a monumentalização do pensamento colonial. Então, veja, Cláudia, se o pós-colonialismo, e que no Brasil, eu afirmo, gente, um dos maiores expoentes do pensamento pós-colonial no Brasil é Ana May Barbosa. Porque Ana May, Cláudia, quando ela estrutura no MAC a abordagem triangular, o primeiro nome da abordagem triangular, que foi revisto por ela várias vezes, qual era? Era metodologia pós-colonialista triangular para o ensino e aprendizagem da arte. Ou
Eu devo ter trocado de lugar alguma coisa aí, tá, Cláudia? Mas, assim, o pós-colonialismo está lá. Então, a Ana May, se você para e pensa na estrutura do pensamento dela, ela tem claramente uma postura pós-colonialista e ela traz isso para a arte e educação. Então, nesse sentido, o pós-colonialismo, como desdobramento do pós-modernismo e a decolonialidade, nós não podemos recusar o passado como os modernistas e vanguardistas fizeram. Né? Morte à arte do passado, taca fogo no Louvre, como defenderam os dadaístas, nós não podemos, porque essa mesma euforia não é ironia o que eu vou dizer, essa mesma ironia de ordem e progresso levou a duas guerras mundiais. Essa mesma euforia de ordem, essa mesma euforia de temos que progredir. Baudelaire, nosso muso, né, meu e do Pio, fala tão bem disso, né, e depois tem outros filósofos vão dar continuidade na escola de Frankfurt. Mas veja, nós não podemos abandonar o passado, porque muita coisa desse pensamento modernista, vindo com a euforia da Revolução Industrial, deu errado. Né? Tem coisas maravilhosas? Claro que tem. Claro que tem coisas maravilhosas da Revolução Industrial, mas também tem coisa catastrófica e que está aí, né? Vocês estão falando, vocês estão com calor, a gente está em São Paulo, eu estou aqui pertinho da Avenida Paulista, estou com frio, né? E a gente está na mesma cidade, entendeu? Então a coisa está muito consequência dessa euforia de ordem e progresso modernista e destrutiva e tal. Então a gente não pode, a gente tem que olhar para o passado. E nesse sentido, não me surpreende olhar para artistas contemporâneos tratando de saudar os seus antepassados, tratando de reconhecer raízes culturais que lhe dizem respeito. A última Bienal, o lançamento do projeto educativo da última Bienal de São Paulo teve o quê? Uma congada. Nós fomos lá para receber o primeiro dos 4 exemplares educativos e ali quem abriu e fundou os trabalhos foi uma congada. Você fala, nossa, mas uma congada numa exposição de arte contemporânea? Sim, claro, porque se nós, como pós-modernos ou pós-colonialistas, decoloniais, contemporâneos, você dê o nome que você quiser, nós temos que olhar para o passado para poder continuar a viver, para podermos continuarmos vivos, porque a gente sabe que está tudo aí, né? E aí a questão do pavilhão brasileiro, né, do Comigo Ninguém Pode, da Ana da Varejão e da Rosana Paulino, tem um vaso de Comigo Ninguém Pode dentro da exposição. Eu vejo que esse pavilhão, como tantos outros, Cláudia, ele não dialoga diretamente com o tema, nos pequenos detalhes, ele grita. Né? Porque a Rosana Paulino olha para essa ancestralidade e ela precisa gritar, ela precisa denunciar. Ela fala, gente, eu, uma mulher negra, artista, olha aqui, né? Olha para isso, vocês acham que eu sou o quê? Entendeu? Então tem que gritar. Né? A própria Adriana Varejão olha aí e com as leituras mais superficiais que se possa fazer sobre o trabalho dela, ela vai colecionar as imagens de porcelanas, né, de azulejaria, e vai rasgar, vai dilacerar, né, vai mostrar vísceras aquilo tudo, porque a história da colonização, não só no Brasil, é uma história muito violenta. Né? E é uma mulher fazendo isso. Então, eu entendo que destoa do tema geral, não só esse, mas tantos outros pavilhões, porque é o que a gente precisa falar. É o que a arte do Brasil, nesse momento, precisa falar. Então, aí tem uma discussão que eu tive já aqui, e eu coloco para vocês, né, eu tenho uma posição sobre, mas eu não gostaria que ela fosse a única, que é a seguinte: os pavilhões nacionais são um problema, pelo ponto de vista político, são, mas eles devem seguir a cartilha da Curadoria Geral ou eles podem ser dissidentes? Percebe, Cláudia? Então, ele não está num diálogo sussurrado, baixinho, está gritando lá, mas assim, qual que é o papel de um pavilhão nacional numa amostra tão grande dessa? Deve, abaixa a cabeça, concordo com a curadoria, vamos pegar o artista do sussurro, vamos olhar para aqueles, como é que chama? O grifo de que trabalha com minúcias do som em BH. Não, vamos colocar a gente para gritar. Né? E aí você tem isso mesmo, né? É um embate, e eu acho que é uma questão de uma decisão curatorial. Vou seguir o falar baixinho ou não? O Brasil precisa gritar. Então, Cláudia, sim, ali eu vejo essa questão da mulher no pavilhão do Brasil, que fica num lugar
muito privilegiado nos Jardins, do mais belo lugar, o mais importante lugar de destaque, eu afirmo isso, é o Pavilhão Brasileiro, numa arquitetura modernista incrível, né? Então a gente tem que falar o que a gente precisa falar, a gente tem que falar. Né? E o Brasil, nesse momento, por esse olhar, porque a curadoria também é um recorte, optou por falar sobre mulheres, mulheres que se unem na racialidade ou não, nas questões de classe e também nas linguagens artísticas, para gritar junto. Acho que é essa a expressão. Tá? Afonso, então segura um pouquinho, eu acho que tem relação sim, mas na parte curada não, viu, Cláudia? No pavilhão brasileiro e em alguns outros pavilhões. A parte curada, ela de fato está mais nesse sussurro, nesse pequeno detalhe, né, no grito calado, sufocado, mas poético. Então, depois disso, vamos voltar para o PowerPoint? Podemos voltar, vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, tá? E já estamos, nossa, o tempo voa, né? Pio, até que hora você me dá para ficar aqui? Já estamos a 1 hora. Normalmente a nossa reunião dura 1 hora, mas como a conversa está ainda no meio, podemos ficar mais 1 hora. Tudo depende de Tá você. bom. Né? E no final eu gostaria de propor uma ação poética que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Combinado. Então vou apresentar, Lilian, respondendo a você, o que saltou-me ao olho. Muita coisa, né? Mas eu tive que fazer um recorte aqui de algumas imagens. Vejam, gente, essas imagens não estão tratadas. Eu disse, né? Eu trato todas as imagens, não estão nem recortadas. Acho que uma ou duas eu recortei. Eu simplesmente peguei e coloquei aqui, é a primeira vez que eu apresento essas imagens. Veja, o pavilhão da Índia me chamou bastante a atenção, porque isso é uma arquitetura, você vê a dimensão, a grandiosidade disso. Tem outros ângulos do pavilhão que eu não vou entrar em discussão agora, mas veja, tudo isso é renda. Né? O pavilhão é inteirinho rendado, suspenso com fio de nylon, e você vê a escada, você vê o portão, você vê a parede, e ao mesmo tempo você vê essa coisa tão delicada, né, de você olhar o detalhe, quase como se você estivesse olhando para um detalhe de uma gravura do Rembrandt, que aliás tem exposição aqui em São Paulo, precisamos ver, que você só na lupa consegue ver esse detalhe, esse minor keys,